Nosso assunto agora é a exploração sexual infanto-juvenil e pedofilia. Para isso, convidamos Dalva Tenório, promotora do Ministério Público de Alagoas. O Ministério Público está desenvolvendo uma campanha contra esse abuso. Muito bom dia. Bom dia. A campanha ela tem um alvo, né, focado, e até quem acompanha a imprensa e o noticiário vê a importância desse desenvolvimento, dessa campanha. Porque semanalmente nós temos 2, 3 casos. Se a gente somar no Brasil, nós temos diversos casos a cada hora no Brasil. Com certeza, essa é uma campanha voltada para a sociedade. Nós temos a parceria da ADM, que abraçou a causa, que está trabalhando junto conosco. Mas o importante numa campanha como esta realmente é a divulgação da necessidade da prevenção. Como é que nós podemos fazer essa prevenção? Através do alerta a cada família, a cada professor, a cada escola, associação de bairro, para termos um olhar cuidadoso com as nossas crianças. E como podemos desenvolver esse olhar cuidadoso? Olha, a criança, ela alerta, ela demonstra, principalmente para aquelas pessoas que detêm assim, um certo cuidado com ela, que ela confia. Aquela criança que está sendo submetida a esse tipo de abuso, ela muda o comportamento de uma forma assim, que pode ser vista grosseiramente. Ela fica irritada, chorosa, aparecem marcas no corpo, ela muda realmente o seu comportamento. E o pedófilo, ele tem um cuidado de tratar aquela criança como se ele também fosse criança. Ele aparece junto dessa vítima com os mesmos interesses. E geralmente o pedófilo está dentro da casa, está dentro dos amigos que aquela família convive, vizinhos, pessoas que trabalham nas escolas, não são pessoas que vêm de outro bairro, de outra cidade. Está muito perto da criança e muito perto da família. E se trava ali uma relação de confiança, né, mútua, e a criança confia naquela pessoa mediante o social que foi apresentado, da confiança dos pais sobre essa pessoa. É interessante que tive assim, alguns casos, porque trabalho hoje com crimes contra a criança, do pedófilo se aproximar e pedir à mãe, pedir à genitora: eu posso levar seus filhos para a praia? Vou passar o dia na praia. Veja só, Miguel, um homem de 40 anos de idade, que não tinha filhos, que vivia sozinho, qual o interesse de levar uma criança de 5, outra de 6 anos para a praia, passar o dia com ele? E a mãe deixou, porque para aquela mãe era uma pessoa de confiança, era um vizinho, e que ela ia poder passar o dia fazendo outras coisas, não é? E resultado, no final da tarde ela não encontrava a criança, não encontrava, e essa criança depois foi encontrada num canavial, já morta. Então, e o vizinho foragiu, né? É o que vemos todos os dias. Então, eu acho que as pessoas, esse trabalho vem para alertar, para mostrar às famílias que nós devemos ter uma desconfiança interna hoje em dia. E também demonstrar que esse acesso às crianças não está só dentro das casas, nem nos vizinhos, nem nas ruas. Às vezes dentro do próprio quarto da criança, através do computador. Existe um assédio enorme através da internet. Né? Hoje nós temos conhecimento de crianças de 6, 7, 8 anos que têm Facebook, que têm MSN, que têm um acesso grande. Como o pai deve se prevenir, os pais em casa, tio, vovó, também às vezes são cuidadores dessa criança, qual os sintomas, né? De que maneira diagnosticar que essa criança está sendo persuadida através da internet? Olha, a primeira coisa é conversar, estabelecer uma relação de confiança. Eu li alguns psicólogos, que eu não sou especialista nisso, mas a gente lê, dizendo que não é interessante que uma criança muito pequena tenha o seu computador no quarto, que o computador deve ficar na sala, onde os adultos passam. E toda vez, antes de desligar aquele computador, deve ser visto o caminho que aquela criança fez.
A família, o avô, a avó, o tio, a prima, quem estiver dentro de casa cuidando da criança, a mãe, o pai, tem que perceber por onde aquela criança navegou. Quem são aqueles amigos, os recados que aquela criança recebe. E, principalmente, ter o cuidado, o acompanhamento. Isso tanto na internet, como também na escola que aquela criança estuda. Quem são os amigos, quem são os companheiros, como aquela criança vai para a escola, como ela volta. Em periferia, às vezes a mãe deixa a criança ir sozinha para a escola, caminhando. Isso é muito perigoso. Muito A gente perigoso. tem acompanhado no noticiário que os fatos que vêm à tona geralmente são da periferia. Padrasto que estuprou menor, terminou matando. E aí vem aquela questão da barbárie da justiça com as próprias mãos, como aconteceu em Maceió. Mas também exemplo assim bastante positivo da mãe que acompanhou toda uma relação dentro do computador e aí marcou o encontro, se passando pela filha, e aí prendeu essa pessoa lá no Rio de Janeiro. Agora, qual é a incidência maior no campo social? Está na periferia o problema? Está nos abastados? Onde é que está isso? Ou está espalhado? Olha, esse tipo de problema ele é democrático. Ele acontece em qualquer bairro, em qualquer cidade, em qualquer religião, em qualquer credo. Está democrático. E se me perguntar, acontece mais com menino ou com menina? Não tem mais essa diferença. Tanto acontece com o menino como acontece com a menina. A senhora tem observado também que tem aumentado isso? Acredito que tenha aumentado o número de denúncias, porque, de qualquer forma, existe um certo cuidado. Nós vemos, de vez em quando, campanhas nacionais, como no caso da Xuxa, que foi para a televisão e mostrou que ela também tinha sido vítima. E quando isso acontece, as pessoas criam coragem de informar, porque tem ainda esse aspecto. Uma mãe dificilmente vai até a justiça para informar que o seu marido está abusando do filho, de uma filha. Geralmente, a criança conta na escola ou conta a um vizinho ou uma tia para a justiça tomar conhecimento. O caminho natural não seria a mãe? O caminho natural deveria e seria a mãe. Mas eu tenho casos de que a avó paterna sabia do abuso e não teve coragem de contar. Ao contrário, foi até a justiça para defender o filho, contra uma criança de 6 anos de idade. Daí você perceba como é difícil, como existe uma rede de silêncio em torno das crianças. E é por isso que nós estamos aqui para alertar os professores, os coordenadores, os pedagogos, os assistentes sociais, os vizinhos, os médicos, os enfermeiros que recebem essas crianças. Às vezes chegam com a genitália ferida para fazer um curativo, para fazer um trabalho num hospital desse, num posto de saúde. É importante que se investigue. Por que aquela criança está com a genitália ferida? Por que ela está machucada? Conversar com a criança, chamar o conselho tutelar, mas não deixar aquilo passar em branco. E o mais importante é a prevenção, porque depois que o fato acontece, vamos punir o infrator e aquela criança. Não é? O que ficou de sequelas para a vida inteira? Então, é importante o socorro, mas é importante também a prevenção. A prevenção, antes que aconteça. Antes que aconteça. Uhum. O debate promovido na imprensa também, e até mesmo em algumas instituições, isso é importante, mas é preciso chegar antes. Vocês já encontraram uma maneira de chegar antes? A prevenção, através da educação, através da informação. Nada melhor do que a informação. Por exemplo, nós, com essa parceria com a ADEME, olha a importância, eles têm 20 mil trabalhadores. Se você multiplicar 20 mil por 5, eles vão fazer trabalho nos canteiros de obra, vão distribuir panfletos. A mesma coisa eu gostaria nas escolas do município, nas escolas do estado, nos postos de saúde da periferia. Por quê? Porque se você começar a alertar as famílias, alertar os professores, com certeza, com essa conversa com a criança, com esse cuidado, nós vamos conseguir
que o fato não aconteça. Uma rede de proteção funcionando, como delegacias, institutos, isso favoreceria esse atalho, a ter um atalho antes de acontecer o pior? Na realidade, na delegacia, o caso já chega de uma forma que nós vamos trabalhar, punir o culpado, tentar colocar aquela criança numa rede de psicólogos do município, do estado, mas a prevenção deve acontecer na escola, na casa, na família, onde a criança está crescendo, onde ela convive. A mãe tem um olhar cuidadoso, a avó tem o olhar, o pai tem aquele olhar cuidadoso. Onde a minha filha está indo, com quem a minha filha está passando o seu dia, com quem ela está se relacionando no Facebook. Isso tudo é o que faz a prevenção. E principalmente conversar com o seu filho, com a sua filha, mostrar para ele que às vezes o adulto, mesmo que seja um avô e um tio, toma atitudes que não são sadias para aquela criança e que ela tem que contar para o pai, tem que contar para a mãe, que não existe segredos entre um adulto que o pai e a mãe não possam saber. Porque geralmente o pedófilo, ele se aproxima, dá aquele presente que a criança quer, supre aquela necessidade dela, principalmente se a criança for uma criança com menos poder aquisitivo. E depois diz, nós vamos ter um segredo em comum. Os pais, eles têm que trabalhar para que não exista segredo entre o seu filho e um estranho. Geralmente, em todas as histórias que nós temos, o pedófilo se aproxima da criança, criando a confiança, vendo o que ela gosta. Ele até sabe como uma criança gosta, o funcionamento da mente da criança. Ele até conhece. Ele trabalha isso para poder se aproximar. E aí é que nós temos que fazer o trabalho contrário, mostrar que aquele adulto, que pode ser até um familiar, não pode ter um segredo. E a criança tem que ter este conhecimento. Como é que a justiça trata o pedófilo? E como é que ela informa a sociedade? Pela experiência de outros países, quando um pedófilo comete um crime, ele é identificado e ele é monitorado. Mesmo que ele pague a sua pena e vá à liberdade, ele é monitorado pelo governo e pela sociedade. Onde ele mora, todos sabem que ele está morando ali e qual é o potencial ofensivo dele. Né? O Brasil precisaria implantar um controle desse para que não se repita? Com certeza, seria importantíssimo que essas pessoas usassem uma tornozeleira eletrônica. Já saíssem com aquela tornozeleira, respondesse o processo com a tornozeleira. Porque veja o que acontece. Normalmente eles ficam foragidos, vão para outras comunidades, com certeza vão fazer a mesma coisa. Alguns depois que, vamos dizer que nós tenhamos o devido processo legal. Ao final, ele cumpre a pena, sai e vai morar em algum lugar que nós perdemos de vista, perdemos o contato. Realmente deveria ter uma lei mais rígida que nós pudéssemos acompanhar aquele indivíduo, porque é uma doença. Ele vai fazer uma nova vítima, né? Ou novas vítimas. Ele vai fazer, com certeza, novas vítimas. E é uma doença que pode ser controlada também. Com certeza tem tratamento. Só que, geralmente, a pessoa que detém aquela doença, ele não procura melhorar, ele não procura um médico. Ele acha que é normal. Ele acha que é normal. Ele acha que é normal. E a família, às vezes, até protege. Protege, né? Os pais protegem até contra os netos. Não é? A esposa protege. Dificilmente você vê um processo onde a esposa denunciou aquele pedófilo. Existe, mas é muito difícil. Principalmente tratando-se da parte financeira. A dependência econômica. A dependência econômica. Se aquela família depende daquela pessoa, do pedófilo, para se manter, há um silêncio. Inclusive, até machucando a criança. Às vezes a mãe bate na criança para a criança não contar na escola. Esse é um duplo crime, né? É verdade. Além da omissão, a persuasão pela violência. Pela violência. Essa criança ela é vitimizada várias vezes, né?
Agora, é bom o Ministério Público criar esse canal de aproximação, né, com palestras, né, com a campanha, e isso é muito importante, para um alerta dentro de casa, das famílias. Nós estamos tentando, inclusive no dia 12 vai haver um evento também no Teatro Deodoro, da ADEME. Dia 18 nós vamos lançar e eu gostaria aqui de solicitar às pessoas, à comunidade, à sociedade que tivesse o interesse de se unir ao Ministério Público nessa luta, que nos procurasse. Porque qualquer canal de informação que nós pudermos usar, nós estaremos aqui para fazer esse trabalho juntos. Doutora Dalva, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço. Conversamos com Dalva Tenório, ela que é promotora do Ministério Público de Alagoas, e falou sobre a campanha do MPE contra o abuso sexual infanto-juvenil e pedofilia.